Bom dia, gente. Hoje é a nossa última aula. Me despeço de vocês. Amanhã só fico aguardando a entrega do trabalho de vocês. Queria dizer que qualquer dúvida, qualquer ajuda que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. Vocês podem me mandar e-mail a qualquer momento. Também deixar claro aqui que, caso havendo um retorno, né, das aulas de laboratório presenciais, o laboratório vai estar sempre aberto. Se vocês quiserem ir até lá para executar de fato alguns ensaios, o laboratório vai estar à disposição, a gente agenda um horário e aí a gente assim consegue atendê-los, tá? Para que a gente tente um pouco minimizar toda essa situação. Hoje eu vou continuar conversando com vocês um pouco sobre patologia, sobre alguns conceitos, e no final vou passar mais um vídeo para vocês, onde a gente também comenta, né, como evitar patologias na construção civil. Então, assim, a gente fecha o curso, né, com esse conhecimento básico, né, dando início aí sobre essa questão de patologia muito falada hoje, né, na engenharia, né, de modo geral. Então, vamos lá. Bem, alguns conceitos que é importante a gente saber, lembrando que a gente tem um grande acervo científico, né, na tecnologia da construção. Com o quê? Através de concepção, que são os projetos, né, os cálculos, as análises, detalhamento de estrutura, isso tudo é muito importante, esse detalhamento, o conhecimento da tecnologia dos materiais e, finalmente, as técnicas construtivas, né, o como fazer. No contexto atual, as inovações elas implicam em maiores riscos, claro, né? Tudo que a gente tem de inovação tecnológica, tudo que vem de novo, necessita ter um grande histórico, né? E esse histórico, ele demora um pouco para ocorrer. E esses maiores riscos, ele vem muito ligado à falta de conhecimento, né, das pessoas que vão colocar essas inovações em prática. O número de pessoas que trabalham envolvidas, né, que vão começar a utilizar esses materiais, esses conceitos, esses projetos, até os próprios aplicativos. Então, demora-se um pouco, então implica em maiores riscos. Com isso, a gente tem muito estudo de deterioração precoce e acidentes estruturais. Eu já venho comentando com vocês, né, de vez em quando eu sempre comento isso, que as estruturas hoje, elas apresentam patologias muito mais cedo, muito mais precocemente do que as estruturas antigas, né? Muito se deve, a gente viu os vídeos semana passada, muito se deve a novos, a mudança do cimento, né, as mudanças das técnicas, e até hoje a gente continua usando as mesmas tecnologias, né? Bem, mudou o material, mas as técnicas continuam as mesmas. Então, a gente tem um desenvolvimento científico e tecnológico limitado, juntando as falhas involuntárias e imperícias. Involuntárias está muito ligada ao o que a gente chama de vício construtivo, né? O cara sempre faz daquele jeito e demora um pouco, às vezes você não consegue corrigir isso. E imperícia é quando, de fato, o cara sabe, a empresa sabe e faz propositalmente assumindo o risco. Com isso, a gente tem aí as estruturas, né, tendo um desempenho totalmente insatisfatório. Com relação à deterioração estrutural, as principais causas: envelhecimento natural, alguns acidentes que podem ocorrer, e uso de materiais inadequados, né? Não se escolhe o material, é um problema muito sério isso, que é o seguinte: nos projetos, o correto seria que até os materiais fossem escolhidos durante o projeto, para evitar perda, vamos supor, corte excessivo de piso. Se você escolhe o piso anteriormente, você adequa o ambiente ao tamanho do piso para evitar corte.
ou escolhe um piso inadequado, um piso para uma área onde tem uma agressividade muito grande, industrial muito grande, você escolhe um piso que não suporta esse tipo, né, de agressividade. Então, esses materiais inadequados, isso tudo causa deterioração precoce da estrutura. Então, aqui você tem alguns exemplos de corrosão de armadura, fissuração. Aqui, né, a gente tem as lixiviações, que é a eflorescência, que é essa mancha branca. Aqui, tá vendo? Ó, tem uma fissuração, corrosão de armadura e corrosão de armadura aqui em viga e aqui em pilares. Bem, as patologias das estruturas é um estudo científico de comportamentos e problemas das estruturas, né? Elas têm origina de alguma forma, se manifestam, essa manifestação tem consequência e ocorrência de falhas e degradação de estruturas, né? É claro que aí a gente tem isso aí como finalização de uma patologia. Bem, na questão de concepção, né, e os projetos de estruturas, é eles que vão me dar um desempenho futuro. Então, a gente tem dados de estruturas jovens, né, mais causas e consequências conhecidas de desempenho satisfatório, por causa, né, de toda a ausência de conhecimento, de toda inadequação que a gente viu, e com isso a gente começa a ter uma sistematização dos conhecimentos, quer dizer, os conhecimentos nossos, eles ficam, você acaba sabendo que aquilo vai ocorrer, mas mantém essa sistematização de conhecimento, né? E com isso a gente tem o comportamento estrutural, que vai desde a concepção, desde o projeto até a manutenção. Isso tudo é comportamento da estrutura, e não somente, né, a concepção e a construção da obra, né? Ela tem todo um caminho até a sua manutenção. Bem, as patologias, elas se classificam de duas formas. Primeiro, em simples, que admitem padronização de profilaxia. O que é isso? É quando você já tem notório saber de como tratar aquela patologia. É uma patologia simples, é uma patologia que ocorre constantemente, então você já tem padrões, né, livros, referências que padronizaram, e aí com isso, através desses padrões, você consegue corrigir essa patologia. E tem as patologias extremamente complexas, né, de difícil análise, que aí cita a análise individualizada, demanda um profissional altamente qualificado, com autoconhecimento na área, né, para fazer uma investigação para descobrir qual foi a causa daquela patologia. Então, gente, patologia é um campo extremamente vasto e interdisciplinar. Por quê? Porque você envolve várias pessoas para se tentar resolver uma patologia, né? Tem o tecnologista de concreto, tem o calculista, tem o especialista, né, em patologias, a pessoa com autoconhecimento. Então, com isso você tem um campo altamente vasto e interdisciplinar, né? Aqui, ó, tá vendo? Falhas de impermeabilização, então aqui você vê infiltração ocorrendo, né, pela estrutura, que não deixa de ser um exemplo de patologia. Quais são os fatores que impactam, né, impactados quando você tem uma patologia numa estrutura? Primeiro, o conforto do usuário. É extremamente incomoda você ficar tendo uma infiltração, você vê uma trinca, uma fissura, você vê um aspecto ferruginoso, né? Você ter cheiro de mofo nos locais por excesso de umidade, então tem o conforto. Toda essa parte de patologia, ela impacta direto na durabilidade da estrutura, quer dizer, sua estrutura, ela reduz a vida útil dela, né? A durabilidade dela é comprometida. Com isso, a construção, ela é questionável, os padrões de qualidade dela, e, finalmente, a questão da segurança estrutural comprometida, dependendo do tipo de patologia. Então, isso aí é chamado muita atenção, essa questão da segurança. Com relação a modelos, né, modelos de cálculo, modelos que a gente tem que considerar alguns valores. A coerência lógica, o que é isso aqui? Tem que tomar muito cuidado, sabe, gente? Porque
A gente tem mania de achar que papel aceita tudo, a gente tem muitos aplicativos, muitos modelos que geraram aplicativos, e eles vão realmente, eu falo assim, o que vai ser gerado é o que você alimentou. E o que você alimentou ali, você precisa ter uma coerência lógica. Nem sempre aquilo que, né, deveria estar ali, que você colocou ali, deveria estar. Então, você precisa ver o que foi gerado e ter uma coerência lógica. Um poder descritivo, você precisa descrever, né, de forma muito detalhada todo e qualquer projeto. Projeto com falta de dados, ele pode gerar problemas. E questão de utilidade prática. Não adianta você fazer uma estrutura no papel perfeita, se ela na prática você não consegue, né, colocá-la, desenhá-la, vamos fazer assim, né, construí-la na prática. Então, um modelo mal elaborado vai gerar desperdício e falta de segurança, você vai acabar tendo problemas, tá? Bem, as normas hoje. As normas antigamente havia uma preocupação muito grande com resistência mecânica, somente com resistência do concreto, né? Então, de uns anos para cá é que entrou no aspecto de durabilidade. E aí a gente ficava com a limitação dos riscos. Por quê? Porque eles estavam somente ligados aos esforços solicitantes. E aí o que a gente tinha? Envelhecimento das estruturas e diferentes comportamentos de peças idênticas. Eu tinha uma viga de um lado, outra viga do outro. Elas se comportavam de maneira diferente, porque não havia um estudo, né, de maior detalhamento dos projetos, de maior conhecimento dos materiais, só ficava preocupado na resistência do concreto. Insucessos ou sucesso através de reabilitação, reforço precoce, o que acontece? A estrutura, porque uma forma abriu, por uma falta de conhecimento durante o processo, você acaba não tendo o comportamento esperado e você precisa reforçar essa estrutura precocemente, antes mesmo dela ser colocada, né, antes de todos os esforços dela estar pronta, você já há necessidade de fazer um reforço estrutural numa estrutura que ainda nem foi colocada, né, para ser utilizada. Necessidade de estabelecer novos critérios, além da resistência, para garantir o sucesso das edificações, que foi o que a gente teve com a norma 6118 de alguns anos para trás, que entra aquela questão que a gente já viu sobre classes de agressividade ambiental, né, que é um comparativo. Aquilo está ligado totalmente à durabilidade. Vocês viram que quando a gente faz dosagem de concreto, a gente compara, né, a relação água-cimento com as classes e a quantidade de cimento com as classes de agressividade ambiental. Aquilo eu estou avaliando durabilidade, o que antes não era necessário de se avaliar, né? Manutenção e reabilitação da obra e o desempenho esperado em tempo e custo previamente estabelecido. O que quer dizer isso? Eu estou com uma estrutura, né, com desempenho conforme foi planejado, e todo um custo dela foi previamente estabelecido, custo de manutenção. Porque se eu não tiver, eu vou ter um problema sério. Dá uma olhada aqui nessa recuperação estrutural. Isso aqui, gente, vocês estão vendo aqui uma laje, né? Na verdade, isso aqui é um fundo de um reservatório de água. Olha que loucura, corrosão de armadura aqui, o cobrimento, a armadura, quando ela corrói, ela aumenta de tamanho, já desplacou o concreto aqui, e o pessoal trabalhando aqui já no início de uma recuperação estrutural. Bem, a estrutura ela tem que ter um bom desempenho para que ela foi planejada, durabilidade, ela tem que estar em conformidade com as normas e com as leis, e ela tem que ser, se necessário, sofrer reabilitação, que seria, no mesmo caso aqui, a questão de manutenção ou reforço numa situação mais grave. Com relação a desempenho, comportamento em serviço do produto durante a vida útil. A origem, projeto, construção e manutenção. Todo o tempo você tem que estar, né, o desempenho das habitações, ele totalmente ligado a esses três pilares aqui. Projeto, eu falo que é um tripé, projeto, construção e manutenção. Se eu não dou manutenção, eu
né, vou ferir o desempenho da minha estrutura. Deterioração. Todo tipo de deterioração, de patologia, ele compromete diretamente o desempenho de uma estrutura. Os principais agentes de deterioração são os elementos agressores, né? Como a gente viu, a agressividade que a gente tem do ambiente, classes de agressividade ambiental ou de exposição. Então, aqui, ó, a natureza e as condições de exposição do material são determinantes para a velocidade e forma de deterioração. A deterioração é inerente ao material, independente da manutenção programada. Contudo, pode acontecer, né, por acidentes ou falhas de projeto de execução. Isso aqui é um gráfico que mostra direitinho aqui o desempenho de uma estrutura com relação ao tempo, né? Então, aqui você vê o desempenho dela, né, por desgaste natural, é essa aqui, ó. Ela vem desgastando, aqui ela sofre uma intervenção, reparem que o desempenho dela sobe, né, assustadoramente. O problema disso aqui é que se você demora muito tempo para fazer isso, o custo é muito elevado, e aí isso aqui pode inviabilizar, né? Você tem o acidente, né, ela vem normalmente, de repente ocorre um acidente, e aí imediatamente você tem que, né, tratar de uma intervenção técnica, e aí ela continua no normal. E, finalmente, a questão do reforço, né, a estrutura ela já está desempenhando ruim, aqui o desempenho dela já está muito baixo, você precisa planejar um reforço estrutural, e aí você devolve ela até, né, um grau de desempenho alto, e ela volta a ter queda de desempenho em função do tempo que toda a estrutura tem. Por isso que, normalmente, você tem que fazer manutenções. Essas manutenções, quando elas são planejadas, o custo é diluído ao longo do tempo. Normalmente, as pessoas não fazem esse tipo de manutenção, só deixa para fazer uma manutenção quando o problema já está instaurado. E aí, muitas das vezes, isso fica muito caro, né? Bem, se você tem um desempenho insatisfatório, ele é diferente de uma estrutura condenada. Só porque uma estrutura ela está parando de desempenhar de forma plena, não quer dizer que você vai condenar essa estrutura, né? É aí que você começa aqui a ver se é só uma recuperação simples ou se é um reforço, né? No caso mais grave, uma demolição, que aí sim a estrutura está condenada, mas você tem que avaliar isso aqui caso a caso. O cenário a ser buscado é uma construção bem feita e trabalho de manutenção facilitado, com baixos níveis de deterioração. Deterioração sempre vai ocorrer, né? Mas quando, como eu disse a vocês, quando vocês fazem constantemente uma manutenção planejada, né, e diluída ao longo do tempo, você põe níveis super baixos de deterioração da sua estrutura. Sobre vida útil e durabilidade. Vida útil, tempo em que as propriedades se mantêm acima dos níveis mínimos. Durabilidade, procedimentos que garantem o desempenho satisfatório do produto. Elas se misturam, né? São duas propriedades que a gente tem, dois conceitos que acabam se misturando. O que determina a durabilidade no concreto é a água, pois a mesma interfere nos indicadores de qualidade. A gente viu isso no primeiro dia de aula, quando eu mostrei para vocês o gráfico resistência fator aquecimento, né? Então, está diretamente ligado. E, claro, a agressividade ambiental impacta na durabilidade, né? Aqui a ação de agressividade ambiental, né, é uma sala, isso aqui é uma sala onde se produzia uma indústria, onde se produzia, mexia com produtos químicos muito fortes, vaporização, e olha só, começou realmente a degradar a laje, né, da estrutura. Elaboração de normas que classifiquem a estrutura quanto à exposição e à deterioração, a gente tem hoje, né, que é aquela que eu apresentei para vocês, de classe de agressividade, definição de níveis de risco, dosagem mínima de concreto, fator aguacimento máximo, classe de resistência, cobrimento mínimo e método de cura. Tudo isso aqui a gente viu durante todo o nosso curso. E a gente tem um guia do CEB, que é para projetos e estruturas de concretos duráveis. Estrutura com desempenho satisfatório? Sim. Se eu respondo sim,
intervenção para extensão de vida útil estrutural. Intervenção normal, manutenção normal. Não. Se ela não está desempenhando, então eu tenho três situações para analisar. Se eu vou precisar recuperar, se eu vou precisar reforçar, ou se eu vou precisar, né, limitar a utilização dela. Ó. Um exemplo disso aqui é o ICE, lá de vocês. Né? Ela não desempenha, não está desempenhando, então, lá, como não houve recuperação nem reforço, porque lá ainda, acredito, tem uma briga na justiça, o que aconteceu? Fecharam o último andar. Então, houve uma limitação de utilização, né, em prol aí de todo o risco que pode ocorrer. E, finalmente, né, numa situação piora, demolição. Passado por qualquer um desses, né, dessas situações aqui, eu volto a ter intervenções normais de vida útil. A manutenção, finalmente, ela garante o desempenho satisfatório ao longo do tempo e prolonga a vida útil, a um custo justo. Bem, eu tenho operação, execução, controle, análise de custo-benefício, o tempo inteiro isso aqui tem que estar circulando, né, quando eu estou fazendo manutenção. Se eu deixo para fazer só quando eu tenho uma situação muito grave, é claro que exatamente por isso que é a palavra não é custo barato, é custo justo em relação ao que você deixou ocorrer com a estrutura, né? Há uma corresponsabilização entre proprietário, investidor e usuário, porque eu tenho um propósito, o custo da construção, requisitos funcionais definidos pelo usuário, pelo proprietário, qualidade de requisitos, qualidade do projeto, as características do projeto, a qualidade da construção e dos materiais, as características da construção e a qualidade do produto em utilização. Então, eu vou rodando mais uma vez esse círculo aqui para que eu tenha sempre, né, uma qualidade da minha construção. Se um deles falha, né, há uma, e aí vai passando, não pense que se eu falhei nesse, eu consigo garantir nesse aqui, não. Eu sempre vou levando essa falha para frente e ela, claro, vai deteriorar a minha estrutura de uma forma muito, muito grande, né? Bem, vocês têm alguma pergunta até aqui? Eu vou passar um vídeo aqui para vocês. O vídeo tem 15 minutos, né? Então, são 8h27, vamos colocar 8h30, 8h45, então a gente retorna, tá bom? É um vídeo que complementa aí essa parte nossa. Deixa eu colocar aqui para vocês. Não, acho que não foi o link, gente. Espera aí só um minuto. Deixa eu pegar o link aqui. Só um instantinho. Aí, gente, agora foi. Então, a gente encontra aqui às 8h45.
Oi, gente. Vocês têm alguma dúvida com relação ao vídeo, alguma pergunta para fazer? Queria dizer, então, que eu me despeço aqui com vocês, né? Sobre toda essa matéria de materiais 2. Como eu venho dizendo, né, no início da aula, apesar de chamar materiais 2, a gente fica muito mais fadado às questões de concreto, de estruturas de concreto. Mais uma vez, reforçar que eu estou à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? E a gente vai se vendo aí, quem for partir para um mestrado, e aí a gente se encontrar novamente. Tá bom?